Olá, amiguinhos da segunda série. Tudo bom com vocês? Hoje eu vou ler para vocês a história O Gol de Juliano, escrito e ilustrado por Jorge Luiz Cardoso Pereira. A semana passada, nós nos concentramos em recontar a história com nossas próprias palavras, usando os dedinhos da gente, né? Nós fazíamos primeiro, depois disso, então e finalmente. Hoje nós vamos fazer diferente para recontar a história. Nós vamos fazer assim, no começo da história, depois, no meio da história, e no final da história, Então vamos prestar bem atenção na história para a gente poder recontar com as nossas próprias palavras. Lembre-se, quando nós recontamos a história, nós não copiamos exatamente as palavras que estão no livro. Nós nos lembramos das partes principais da história para recontar com as nossas próprias palavras, tá bem? Então vamos prestar atenção na história. O gol de Juliano. Juliano adorava jogar futebol. No campo, na quadra ou na rua, era o primeiro a chegar e o último a sair. Para ele, não importava se a bola era de plástico, de meias ou de couro. Não era goleador, nem craque e nem bom zagueiro. Quando o colocavam de goleiro, era até meio frangueiro. Não, as palavras rimaram aqui, né? Goleiro, zagueiro, frangueiro. No par ou ímpar, quando os meninos escolhiam os jogadores para os times, ficava entre os últimos a serem escolhidos. Ia cheio de orgulho para o lado de que fora chamado. Numa tarde, coube a ele bater o pênalti que já decidiria o vencedor do domingo, pois todos já haviam batido. Correu então com toda a força, chutou e marcou seu primeiro gol. Todos os meninos o abraçaram e o levaram até em casa festejando. Falou da sua conquista durante toda a semana. Juliano sabia que a maioria dos garotos o chamavam de perna de pau e quebra-bola, mas não se importava. O que ele queria era correr atrás de uma bola e brincar com os amigos. E aquele gol ele nunca iria esquecer, o primeiro em sua vida. Já até sonhava com o gol 1000. Ele sonhando aqui. O gol, 1000 gols que ele fez, né? Sonho. Nesse domingo, Juliano foi novamente o último a ser escolhido. Mas não se importou. Sorrindo, assumiu seu lugar na brincadeira. E esse é o fim. Agora nós vamos recontar a história, tá bem? Vamos lá. Deixa a tia colocar aqui no começo do livro. Ok. O gol de Juliano. No começo, Juliano adorava jogar bola. Em qualquer lugar, né? E ele era o último a sair do campo onde quer que ele estivesse jogando, né? Agora no meio. No meio da história, o Juliano foi bater um pênalti que ia decidir o jogo do domingo, né? E então ele chutou e marcou aquele golaço, o primeiro da sua vida. Né? Isso é no meio. Agora, no final da história, o terceiro dedinho, né? O
Juliano estava tão contente com o primeiro gol que ele fez em sua vida, que à noite ele ficou sonhando que ele ia fazer 1000 gols na sua vida, né? E ele até sonhava com esse gol. Ele estava muito feliz. E é assim que a gente reconta a história, meus amiguinhos, com as suas próprias palavras e falando com as partes mais importantes da história. Então agora vocês vão voltar às suas lições e pensar no que vão fazer. Vão recontar a história que vocês vão ler usando os 3 dedinhos e falando no começo, no meio, no final, tá bem? Então, obrigado por ter escutado essa história e nos vemos na próxima. Tchau!